Hoje foi dia de pesquisa eleitoral da Quest. Saiu uma pesquisa, uma rodada de pesquisa com mais números para a gente poder acompanhar o que está acontecendo nessa eterna eleição que começou em 2018 e vai acabar em 2022. É o mandato mais eleitoral de todos os tempos, né? A gente teve muita política, muita discussão eleitoral e menos discussão governamental, o que é uma pena. É uma pena, seria interessante que a gente tivesse tido um espaço, né, para discutir o país mais intensamente. A gente vê como esse debate eleitoral ele é marcante, mas ele está aí, né? Então a gente teve uma rodada de pesquisa agora, feita entre os dias 3 de fevereiro e 6 de fevereiro, foram 2.000 entrevistas, margem de erro de 2%. E o importante, antes da gente falar dos resultados, que naturalmente é o mais importante, é lembrar que as pesquisas, todas, essa inclusive, se baseiam em dados projetados a partir do IBGE do censo de 2010 e a partir de PNAD 2019, que também são projeções com estudos e não aquele censo que você vai em todas as casas. São amostras. Então a PNAD é uma amostra. E a PNAD de 2019 e dados do TSE de 2021. Quer dizer, o Brasil de hoje, ele, se tivesse tido o censo de 2020, será que ele seria igual ao Brasil que é projetado pelos institutos de pesquisa, que eles precisam fazer projeção, com base numa atualização, numa hipótese de atualização do censo de 2010, em hipóteses de atualização das amostragens da PNAD? A gente pode dizer que estes números traduzem exata e fielmente o Brasil de hoje? Não é uma dúvida. É uma dúvida, mas é tudo que a gente tem para trabalhar. Não dá para a gente pensar numa alternativa. A alternativa é: não vamos fazer pesquisa porque não tem o censo de 2020, porque a gente não fez o censo de 2020 porque o governo não botou dinheiro para fazer o censo de 2020. Não faz o menor sentido. Bom, segundo os dados da pesquisa, hoje Lula teria 45% das intenções de voto, Bolsonaro 23% das intenções de voto. Então, os dois juntos somam 68% das intenções de voto, deixando pouco espaço para os outros candidatos. Moro e Ciro empatados com 7%, Dória e André Janones com 2% e Tebet com 1%, encerra o quadro de intenções de voto. Os outros candidatos não são sequer citados. Não atingem 1%, mais precisamente. Essa é a versão estimulada da pesquisa, quando todos os entrevistados recebem a lista dos candidatos e apontam, tendo o direito de ler todos, qual é aquele que eles escolheriam por comparação. É esse aqui, esse aqui e tal. Quando a gente pergunta em quem a pessoa votaria, aí surge a pesquisa que é espontânea. Nesse caso, 48% dos eleitores estão indecisos. Ou seja, metade dos eleitores brasileiros não sabem quem votar. Estão em dúvida. Pode até achar que vão para esse ou para aquele, mas eles estão indecisos. E entre aqueles que se dizem decididos quanto ao voto, 28% dizem que são Lula, 16% Bolsonaro e 4% votam nos outros. Ou seja, metade dos eleitores sabem quem votar, metade dos eleitores não sabem quem votar. É curioso que o Lula sobe 17 pontos da espontânea 28% para 45% na estimulada, Bolsonaro sobe 7 pontos. Então o Lula estilinga mais do que o Bolsonaro. Tem um dado interessante que é perguntar o seguinte: vem cá, qual é o grau de decisão do seu voto? 74% daqueles que dizem que vão votar no Lula dizem: olha, eu não vou mudar. Eu sou Lula e acabou. Ou seja, 3/4 dos votos do Lula são decididos. E 65% daqueles que dizem que vão votar no Bolsonaro dizem: minha escolha está resolvida. Então, em tese, 25% dos eleitores do Lula podem mudar e 35% dos eleitores do Bolsonaro podem mudar. Números arredondados. A situação, portanto, é um pouco melhor para o Lula do que para o Bolsonaro, com relação à decisão de votos. E muito melhor, claro, quando a gente olha o cenário do voto estimulado. Aí a gente vê alguns dados que são curiosos. O Brasil
da última pesquisa para cá não mudou. As pessoas dizem mais ou menos o que disseram na última pesquisa. Então, o Lula e o Bolsonaro estão mais ou menos nos pontos em que estavam, as percepções em relação ao governo são mais ou menos as que eram. Então, alguém pode dizer, puxa vida, então não tem novidade. Mas tem alguns dados interessantes para avaliação, né? Primeiro, que existe, quando a gente olha o Brasil por regiões, existe o Brasil do Nordeste, onde o Lula está 48 pontos à frente do Bolsonaro. 61-13. Olha que diferença impressionante. E existe o Brasil do Centro-Oeste, onde o Lula está 1 ponto à frente do Bolsonaro. Existe o Brasil daqueles que ganham até 2 salários mínimos, onde o Lula está muito à frente do Bolsonaro. E existe o Brasil daqueles que ganham mais de 5 salários mínimos, onde a diferença deles também é mínima. Não quer dizer, isso não quer dizer que o Lula está mal, o Bolsonaro está bem, ou que o Bolsonaro está bem, o Lula está mal, não é isso. Mas mostra que existe uma visão heterogênea do quadro político. Existe o Brasil do Centro-Oeste, existe o Brasil do Sul, por exemplo, onde o Lula tem 9 pontos à frente do Bolsonaro, e tem 14 no Sudeste à frente do Bolsonaro. Aí é curioso, por exemplo, o Moro nessas pesquisas, nessa última rodada, mostra que ele não aconteceu. Mas ele tem uma pontuação no Sul, que é expressiva, comparada à que tem no Nordeste, que é onde o Bolsonaro tinha um dos seus redutos. Então ele atrapalha o Bolsonaro na região onde o Bolsonaro precisa para compensar a fragilidade que ele tem no Nordeste, onde é impressionante. Ele só tem 13% das intenções de voto, só 5% a mais que o Ciro no Nordeste. A pesquisa mostra que os principais problemas do Brasil são aqueles problemas que sempre foram os problemas do Brasil. Economia e saúde, muito à frente de outros. Muito à frente de corrupção, mas muito à frente de corrupção. Então, economia e saúde. Saúde / pandemia. Então, pandemia é uma variável importante. Nessa pesquisa, quando a gente olha a situação do Bolsonaro na comparação com outros candidatos que tentaram a reeleição, a gente vê que o Bolsonaro hoje ele tem 51% de rejeição nessa pesquisa, quando os candidatos de avaliação negativa, quando os candidatos que disputaram a reeleição e venceram, que foram FHC, Lula e Dilma, tinham na casa de 20%, 21% no caso do Fernando Henrique, a 27% a Dilma. Bolsonaro 51%. Ou seja, é muito alta. A situação do Bolsonaro é complexa, não é fácil. Imaginar que os outros 3 candidatos que se reelegeram tinham mais ou menos entre 1/5 e 1/4 dos eleitores fazendo uma avaliação negativa dele, entre 1/5 e 1/4. Hoje, mais de 50%. Então, o Bolsonaro tem muita coisa para mudar. Mas esse é o quadro geral, tem outros dados da pesquisa que a gente pode ainda discutir mais para frente. Mas o eleitor, quando ele responde a uma pesquisa, ele está reagindo à realidade do momento. E na outra ponta, os políticos estão agindo para modificar a realidade do momento. O eleitor não age para modificar a realidade, ele reage. Ele é perguntado e ele dá a opinião dele. No entanto, tem uma máquina política se mexendo, né? Você tem fusões partidárias, você tem o dia 31 de março como último dia da janela para que os partidos, para que os políticos possam mudar de partido. Então você tem uma série de mudanças que aparece como uma preocupação de todos, está dentro dessa questão econômica. Esses números vão mudar. Os partidos vão se organizar de uma forma diferente, o Sérgio Moro vai seguir adiante, o PSDB vai trair o Dória e criar novas conversas, as alianças nos estados, como é que vão ficar, quem serão os candidatos nos estados, quantos candidatos vão ter em cada estado, como é que vai ficar o jogo de palanques, qual vai ser a força desse ou daquele candidato nos colégios eleitorais, para o governo do estado, para o Senado,
como é que os prefeitos vão se mobilizar. Então, todo esse arranjo e rearranjo que vai avançando com o tempo vão ser aferidos nas rodadas seguintes, nas próximas rodadas de pesquisa dos vários institutos de pesquisa. De forma que, quando a pergunta é em quem você votaria se a eleição fosse hoje, ela é muito real, porque os políticos não param de se mexer. Se você pegar a agenda dos principais políticos brasileiros, eles estão num tititi profundo, porque o objetivo deles é interferir para poder modificar. Então, a gente não acredita em terceira via, tal, mas eles estão se mexendo para ver se eles conseguem alguma coisa nesse campo. Então, tem muita coisa ainda para acontecer. O governo não parou, o governo está se mexendo. O governo tem medidas no Congresso Nacional, o presidente Bolsonaro está conversando com os políticos, o Lula conversando com os políticos, e todos os políticos conversando com todos os políticos, de forma que essa mudança de cenário pode acontecer. Agora, a ponto do Bolsonaro virar o candidato número 1 e o Lula o número 2, ninguém acredita nisso. Mas a ponto de inviabilizar qualquer alternativa que não seja Lula e Bolsonaro, pode ser. A ponto do Bolsonaro cair e surgir um outro nome no lugar, por Maio, a ver, tem gente que acredita nisso, tem gente que não acredita nisso. Então, esse foi o panorama da pesquisa de hoje. Não podemos esquecer isso. O eleitor reage aos estímulos e aos impulsos dos nomes escolhidos pelos políticos. Se houver mudança, posto que os políticos agem para mudar o quadro atual, as próximas pesquisas podem trazer mudança sim.